Olá, queridos irmãos e irmãs. É com muito contentamento que hoje nós vamos fazer o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Que é o número 7, é um número iniciático, cabalístico, né? Indica completude, né? De trabalho realizado, e por ser 7, um trabalho ligado à espiritualidade. Então, é um momento que nós vamos fazer atingir, né, eu diria até, essa completude dos primeiros 7 capítulos, e algo definitivo acontecerá nesse capítulo, marcando, então, no capítulo 8, o início de um novo momento. Para a gente lembrar o que está acontecendo, porque o Atos dos Apóstolos é um livro que ele acaba o capítulo num suspense, e o assunto, o episódio que ele está narrando, continua no seguinte. E aí a gente vem lá do capítulo 6, que os irmãos, né, os irmãos judeus de outras denominações começaram a bater boca com o Estevão. E aí diz assim, contudo levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. E esses homens começaram a discutir com Estevão. Esses homens, assim, isso eu estou falando todo mundo judeu, tá? Os únicos que não sabem que não são mais judeus são os cristãos, mas como o cristianismo não está fundado ainda, eles mesmos estavam dentro do judaísmo, entendeu? Então todos esses interlocutores deles, todos os detratores, todos os inimigos, tudo se passa dentro de um ambiente judaico e suas diversas denominações. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. O Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, ele tinha uma boa conexão. No início desse capítulo 6, ele foi um dos 7 que foi, digamos, eleito, escolhido para fazer distribuições dos alimentos, atender as pessoas, porque era um homem insuspeito e muito bem quisto na comunidade, né? Mas aí, esses outros, além de bem quisto, ele tinha uma fala muito eloquente e ele conhecia muito tudo, né? O Velho Testamento, ele conhecia a palavra do Cristo, ele era um homem inspirado. Então, o que esses outros judeus, né, e inclusive da Sinagoga dos Libertos, ou dos Libertinos, né, que a gente já viu que não são, não tem nada a ver com libertinagem, porque eles são de uma outra denominação que havia sido acusada de alguma coisa, ou mesmo tivessem sido enviados para Roma, julgados e absolvidos, ou eles cumpriram a sentença lá para a qual foram designados e depois ficaram libertos. Aí, assim, isso, né, já é uma complicação. O judaísmo, ele já não vai poder entrar lá na outra sinagoga, eles fundaram a deles. Mas se encontravam lá naquela sinagoga ali em volta, no átrio geral da outra sinagoga principal, a de Jerusalém. Então, esses homens então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Você vê que gente boa, né? Todo mundo da religião. Subornaram. Isso é uma prática, né? Já vi que... Vocês vão ver, vai acontecer mais um monte de vezes ainda aí no próprio Atos dos Apóstolos. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei.
E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. E assim terminou o capítulo 6. Ele está lá no sinédrio, ele foi acusado, não se defendeu ainda, e apesar de ter sido injustamente acusado, todos que estavam no sinédrio olharam para ele e viram o rosto de um anjo. Então isso é um tipo de um sinal, tá? Mas a gente também já aprendeu que Jesus fez todos os sinais. Sinais em atos, em costumes. Ele fez a citação de todos os versículos necessários do Velho Testamento. Ele mesmo disse que não vinha derrubar a lei, né, e os profetas. Ele vinha cumprir, no sentido que a vinda dele foi fartamente anunciada no Velho Testamento. E ele está ali e veio mesmo. Então ele está cumprindo a lei. Só que ele está trazendo uma boa nova, né? uma outra maneira de ser no mundo. E a novidade que não acaba aqui, continua do outro lado. E aí ele fez todos os sinais. Ele proferiu todas as palavras, todas as citações do Velho Testamento, fez referências aos grandes patriarcas, né? A Moisés, a Abraão, que era uma coisa impossível de acontecer, porque ele era filho de um carpinteiro, Maria era uma menina muito humilde, a família toda ali de Nazaré, que, como alguém bem lembra, pode alguma coisa boa vir de Nazaré. Esse Nazaré era um nada, e eram só praticamente uma congregação, uma aldeia de judeus que pertenciam mais ou menos à mesma família, e Nazaré numa parte plana, mas não fica nem lá no alto das montanhas, nem no resto do chão. Ela fica num planalto, mas não muito alto. E tem problema de água, porque ela fica no meio da planície. Eu não sei nem como é que essa gente vivia, tinha que levar água para lá. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia Nazaré tem 165 mil pessoas. Não, Nazaré não. Nazaré tem 47 mil pessoas. Olha, vamos botar aí que esse é um censo antigo, vamos botar que tenha 60 mil pessoas, né? O bairro da Tijuca tem 160 mil pessoas. Então, em 2020 anos, Nazaré não cresceu muito. Mesmo sendo a cidade, né, de Jesus, a família de Maria, onde José viveu. Aliás, graças a Deus, né? Hoje, sexta-feira, dia 19 de março, é dia de São José. Então, vocês vão ouvir esse vídeo a partir do dia 20, sábado, mas podem incluir a prece rogativa a São José nas suas orações. E aí, eles acusaram Jesus e, agora já no capítulo 7, o sumo sacerdote pergunta para ele, para Estevão: porventura é isto assim? Ou seja, porventura isso é verdade? Isso que estão aí falando de você? E aí deu a palavra para Estevão, para ele poder se explicar e se defender. Aí veja o que acontece no capítulo 7. No capítulo 6, eu falei, olha, esse capítulo aqui é curto, tem só 15 versículos. O capítulo 7, ele tem 60 versículos para compensar o outro. Não. A gente sabe que não é assim. Só que dos 60 versículos, para vocês terem uma ideia, do versículo 2 até o 53, 51 versículos,
é a defesa de Estevão. E sabe o que ele vai fazer? Porque ninguém ficou sensibilizado com o fato da face dele se transformar numa face de anjo. Né? A gente sabe que, imagina, Jesus ficou 3 anos andando na Galileia, fazendo cura, transformou água em vinho, multiplicou pão e peixe, tirou os espíritos, né? Os espíritos, ele nem precisava fazer muito, era só ele chegar, os espíritos já saíam correndo, curou leprosos, né? Fez o coxo andar, o homem 38 anos lá na beira do tanque. Isso na frente de todo mundo, não era uma coisa iniciática, restrita a poucos. E você acha que alguém se comoveu? As pessoas iam andar atrás dele por causa do milagre. Mas, assim, e a mudança interna? E essa mensagem que ele está trazendo? Não calava fundo? Então, sinais. Os sinais, eles tinham a serventia do seguinte: se você começasse a pregar, a falar, dizer que você era profeta e não fizesse os sinais, aí você já era descartado de cara. Ah, não sei mais o que, bababá. Aí começa assim, não citou o Velho Testamento corretamente, né? Que eles não se perguntavam, mas de onde que Jesus, que não frequentou, não veio de família de sacerdote, de onde Jesus sabe essas coisas? Como é que ele teve acesso à palavra? As pessoas não liam. Então, mesmo que ela pegasse aquele rolo lá do Pentateuco e olhasse, ele não ia saber, porque ele não sabia ler, só quem sabia ler era a classe sacerdotal. Então, eles não se comoveram com isso, com todos os sinais. Eles só foram se comover mesmo quando ele ressuscitou o Lázaro. Tudo bem que ele mesmo diz que ele não ressuscitou, que aquilo ali era uma catalepsia. Mas não importa, o Lázaro estava ali já com aquelas fios de prata bem fraquinhos, já fazendo a passagem, né? Que ele já estava com a cara de morto, e tinha cheiro, etc. E aí Jesus veio e refez lá, né? Ele não estava a alma completamente desligada, tá? Estava em estado letárgico, e aí Jesus veio dar aquele toque de mestre, acordou o Lázaro, para o povo da época ele ressuscitou, tá? E aí os caras se reúnem e falam, aí você pensa assim, o Sinédrio se reúne e fala assim, realmente ele é filho de Deus, né? Vamos adorá-lo, né? Não. Eles se reúnem e falam, temos que matá-lo. Assim, não tem ninguém sensibilizado com sinal nenhum. Eles estão ali para defender a religião. Aqueles preceitos, aquela maneira de viver. Tudo bem, olha só, eu não estou falando mal contra essas pessoas, contra essa doutrina. Porque, na verdade, né, vinha dando certo até então. Eles saíram lá que eles eram cativos no Egito, então estava dando certo. Eles tinham mais a que preservar isso. Claro que eles tinham, assim, éramos nós, né? Possivelmente, não estou dizendo todo mundo, né? Mas uma grande probabilidade de estarmos por ali. Né? Eu costumo falar que naquela época, eu nem ouvia Cristo, né? Eu estava lá cuidando das ovelhas, estava fazendo uma coisa que eu julgava mais importante. Cristo estava lá falando, pregando, eu passava por aqui, com minhas ovelhinhas para vender no mercado. Então, assim, não é à toa que estou aqui até hoje. Aí o Estevão, que estava muito à frente, né? Ele, e provavelmente imbuído do Espírito Santo, porque tem uma passagem ainda nos evangelhos que o Cristo fala, quando ele faz aquele teste que manda os discípulos irem pregar, eles falam, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque na hora vocês vão ter a palavra. E aí o que acontece aqui, 51 versículos, o Estevão faz ele faz um resumo do Pentateuco todo, em 51 versículos, não é à toa que é 51.
e é o Pentateuco. Ele faz porque o Pentateuco é a história do povo judeu, mais todos os preceitos, tem o livro de Números, mais todos os preceitos para que você deve cumprir, fazer ou não fazer, proibições. Mas, em suma, é a história do povo judeu com a presença dos profetas que vêm anunciando a boa nova, a vinda do Cristo, a vinda do Filho de Deus. E aí o que acontece? Acontece que ele faz esse resumo, então eu aconselho vocês a pegarem o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos e lerem esse lindo sermão que o Estevão faz lá para o Sinédrio. E contando, é um resumão do Pentateuco. Aí você pensa o quê? Nossa, eles vão acabar isso, eles vão chorar, né? Eles vão estar chorando de emoção, como um homem desses, inculto, consegue falar lindamente, né? Talvez uma coisa que nem eles mesmo conseguissem fazer, que é relativamente curto, né? Eu não vou ler aqui, porque ficaria uma coisa talvez enfadonha. Mas quem quiser saber o resumo, o que aconteceu no Velho Testamento? Leu o sermão de Estevão para o Sinédrio. Aí, quando o Estevão acabou, né, ele ainda dá uma fisgada, né? Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Deu uma... Vós que ouviram todas essas leis, mas parece que esquecem, não praticam. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele, Estevão. Então, assim, não ficaram maravilhados. Eles ficaram enfurecidos. Porque que afronta esse homem aí, né? Ninguém está colocando, meu Deus, como é que ele sabe isso tudo? Como é que ele tem esse dom da palavra? Claro que sempre, no meio disso tudo aí, tem o coração de alguém sendo tocado. Mas, na maioria, né? Então, mas ele, o Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Ele aí teve uma visão que já prenunciou o que ia acontecer com ele. Mas eles gritaram com grande voz e disse... aí ele teve essa visão e aí ele comunicou ao Sinédrio e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Aí você acha, então agora o Sinédrio parou para ouvir ele. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, que era o que fazia essas perseguições. O Saulo ele era da religião, mas ele também tinha a ver com a lei. Quase uma interface de Roma, né? E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Que é uma maneira poética de dizer que ele morreu. Em outras Bíblias vai aparecer expirou. E tendo dito isso, expirou.
né, que era o verbo mais usado na época para morreu, que é saiu a ânima, aquele ar, né, que é um dos elementos e que simbolizava o espírito, né? Que vamos lembrar que lá na Gênesis, Deus fez o homem do barro. O que ele está dizendo? Que ele pegou os elementos da terra e fez o corpo do homem. E depois ele deu um sopro, que é o sopro de vida, que é o espírito. E animou o corpo do homem, que é o outro elemento, o ar. Nesse corpo do homem, 70% é de água, que é o outro elemento, água. E, finalmente, o fogo, que é como esse corpo consegue se manter vivo. É a física que a gente conhece, a física da coisa, a física dos nossos elementos, que é a combustão. A gente se alimenta de 5 em 5 horas para poder manter esse corpo vivo. O que acontece quando você se alimenta? Você toma a matéria do mundo, que são os sais minerais, as proteínas, vitaminas e sais minerais, e aí você vai, então, desmontar dentro de você, quimicamente, essas moléculas para poder, então, liberar energia. Então, há uma queima dentro das suas células que libera a energia dessas moléculas e você consegue fazer esse corpo físico continuar funcionando, né? Aí você vai me perguntar, o que tem o espírito a ver com isso? Com isso aí que eu acabei de falar. De comer, do corpo físico. Nada. Então isso é a parte material. Mas a expressão do nosso espírito nesse mundo tem que ser através desse corpo físico, tá? Por isso que tem os 4 elementos. O fogo também é da transmutação. Então ele transmuta energias, né? E ele é uma maneira de fazer transmutação de energia, tá? E, assim, não é à toa que, por exemplo, na mitologia grega, eles já tinham sacado isso, né? Muito antes de Cristo vir, né? Que tem aquela famosa ave, aquela ave da mitologia grega, o fênix, é uma ave mitológica, que ela, de tempos em tempos, ela se queima, entra em autocombustão, e aí ela some, e aí ela renasce. E aí ela renasce novinha. Ela renasce numa forma mais exultante, nova, ditosa, já fazendo essa indicação, né, do renascimento. Então, aqui o que nós temos? O Estevão estava já em estado de graça e ele, então, entrega que ali, nessa primeira comunidade, já falei isso em outra oportunidade, essa primeira comunidade, todo mundo estava com a sua vida entregue para essa causa, tá? Depois, conforme vão fundando as outras comunidades, nem todo mundo vai viver exclusivamente para a divulgação do cristianismo, embora você resistindo, mesmo que você não tenha passado sua vida pregando, só o fato de você se dizer cristão naquela época e pregar o Cristo, você já estava fazendo muito, né? O cristianismo só chegou até a gente graças a essas pessoas. Lembrando que não tem nada escrito ainda. Do Novo Testamento, não tem nada escrito. Por enquanto as pessoas chegam lá e dizem, eu vi, dão uns testemunhos. Aí a gente vai entender todo esse movimento neopentecostal que vai lá na frente dar um testemunho. Que eu estou dizendo que aconteceu comigo, que eu estava com câncer, que aí eu fui em tal lugar, e aí alguém disse, sai espírito ruim, e aí se curou. E aí a gente vê que isso é uma coisa muito inocente, né? Muito simplista, né?
de que as coisas ainda hoje acontecessem assim pelo seguinte: essas pessoas, elas estavam no dom, e elas estavam recebendo o Espírito Santo, e elas estavam com esse poder. Porque lá no Novo, quando escreverem os evangelhos, eles vão relatar que o Cristo empoderou as pessoas. Quando ele mandou lá, ainda em vida, ele mandou os 12 apóstolos em duplas, 6 duplas, né, para pregar, e ele faz um rol de coisas que eles poderiam fazer e que eles não poderiam fazer. Tem lá, se não me engano, Mateus 10. E aí ele diz que não pode receber nada em troca, que não precisa levar grandes provisões, que o trabalhador tem direito ao salário. Enfim, e aí esses primeiros homens, eles tinham a vida entregue a Deus. Não é à toa lá que no início do capítulo 5, né, 2 pessoas da comunidade que a sua vida está ali, o motivo dessa encarnação presente, desse grupo, é levar a palavra de Deus e viver, né, dentro dessa comunidade dando exemplo. E aí eles enganam a quem? Aos apóstolos. Eles vendem lá as propriedades e dão parte do dinheiro para a comunidade, para os apóstolos, e ficam com parte do dinheiro e não comunicam. Eles tentam fazer como se eles tivessem dado todo o dinheiro. Então, estão enganando a quem? Aos apóstolos? Estão enganando ao Espírito Santo? A Deus? A Cristo? Não. Estavam enganando a eles mesmos. Porque nem precisava doar nada se eles não quisessem. O problema foi a enganação. E aí eles mesmos se auto-incineram, como a ave, né? Então, você vê que é uma beleza esse capítulo 7, que ele tem basicamente o discurso do Estevão se defendendo e mostrando a insensibilidade do Sinédrio, que estava lá não para fazer a vontade de Deus, mas a vontade deles, na manutenção da religião. Então a religião virou uma coisa mais importante do que a própria mensagem e a próprio Filho de Deus. E depois a gente vai ver que quando vier o catolicismo, quer dizer, primeiro eles vão ser reconhecidos como cristãos, vão viver em comunidades, e aí quando começar a postular o catolicismo, vocês vão ver que é uma coisa que vai crescer tanto que ela vai ser autorreferendada também. As pessoas vão viver para a manutenção dessa religião, então, que está se avizinhando aí. Então, eu falo isso, nunca cito nenhuma religião criticando. As coisas são do jeito que são. Nós já fomos dessas outras religiões, então a gente não pode falar nada. A questão, eu falo, para a gente não repetir, para a gente não pegar o espiritismo e transformar numa coisa muito maior do que ser cristão. Mas o Kardec escreveu, não sei o que lá. A palavra vai lá no Cristo. O que Cristo faria? Cristo teria essa atitude? Qual é a atitude do Cristo para tudo? Não é o perdão? Não é a compaixão? Não é a misericórdia? Né? A gente então tem que sempre suplantar as religiões e remeter à origem. Né? O que o Cristo faria? O Cristo que não fundou igreja nenhuma, que não falou, tem que ser um templo com um pé direito de 15 metros, com arcos góticos, não é? Espiritismo, então, nem se fala, né? Que nem ninguém postulou nenhum rito, né? Os ritos foram se construindo, a gente tem uma maneira de fazer.
Mas então que nós possamos não nos apegar, né, a religiões, e sim a mensagem do Cristo, que é supra-religião, né? Quando o Sermão da Montanha foi mostrado para Gandhi, ele falou: se todos os livros do mundo fossem perdidos e sobrasse apenas isso, nada teria sido perdido. Entende como a mensagem ela é supra-religião? Porque é a mensagem. Então, que o Cristo floresça cada vez mais dentro dos nossos corações, agora, hoje e sempre, na paz de Deus. Graças a Deus. Semana que vem, capítulo 8, hein?